Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Como você pode ver aí no título, o tutorial de hoje é a modelagem de uma blusa regata com laços. Se você gosta desse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal e ative o sininho para ser notificado, porque eu estou aqui todos os sábados às 13 horas da tarde. Se você quiser ser notificado por mim, participe do meu grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo. Como o nosso clima é bem quente, eu trouxe esse modelo para você ter mais uma opção de uma peça mais fresca. Aliás, eu já tenho outros modelinhos de blusa fresquinha aqui no canal, vou deixar linkado aqui para você assistir. Se você correr, ainda dá tempo de fazer para a festa de fim de ano. Se você escolher um tecido com bom caimento, como o crepe, a viscose ou até mesmo a seda, esse modelo fica bem elegante. Antes de ir para a modelagem, eu quero fazer uma observação, que eu não fiz o teste dessa blusa. Então, caso você for fazer, faça uma peça piloto antes para ver se precisa de algum ajuste. Então, dado esse recado, bora lá para a modelagem. Para fazer essa interpretação, você vai precisar de ter em mãos os moldes da blusa base com a pence, frente e costas. Se você não tem o seu, já tem um tutorial aqui no canal ensinando. É só você clicar aqui na parte superior do vídeo para ver. Eu vou começar pela parte da frente. Então, eu peguei o molde frente, copiei ela em outro papel, colocando todas as informações que tem nela aqui. Então, raio do seio, as pences da cintura e do busto, a altura da cava e passei tudo para outro papel. Eu vou começar o desenho da peça a partir do decote. Então, eu não quero meu decote tão rente ao pescoço igual é a base. Então, eu vou afastar um pouco esse decote. No meu caso aqui, eu escolhi afastar 1,5 cm. Isso é opcional, pode ser mais ou pode ser menos, é conforme você queira. Eu vou marcar agora a altura do decote. No meu caso, eu escolhi 11 centímetros. Isso também é opcional. É bom você prestar atenção aqui no raio do seio, olha. Se você quer um decote mais profundo, você vai descendo mais. Se você quer mais tapado, você vai subindo mais, baseado no raio do seio. No meu caso, eu escolhi 11 centímetros, então daqui para baixo eu marco nessa linha 11 centímetros. Agora eu vou ligar com uma reta esses dois pontos marcados. Eu vou pegar essa linha que eu acabei de traçar e vou dividir ela ao meio. É só medir ali e dobrar a fita ao meio. Desse ponto marcado para dentro, eu vou marcar meio centímetro. Vou fazer uma leve curva a partir desse ponto, passando pela marcação de meio centímetro e chegando até o final ali. Aqui na reta do ombro, dessa marcação para dentro, eu vou marcar a largura que eu quero do laço. No meu caso aqui, eu vou marcar 4 centímetros, daqui para dentro 4 centímetros. E aí eu vou acompanhando essa nova curva que eu fiz aqui. Só que quando chegar aqui embaixo, eu quero ela mais estreita, não com 4. Eu vou colocar 3 centímetros. Então, mais ou menos dessa forma, olha, eu vou marcando 4, 4, 4, até mais ou menos a metade. Daqui para cá eu vou diminuindo até chegar aos 3 centímetros, acompanhando esse formato aqui que foi feito da curvatura. Para fazer essa parte aqui mais arredondada, eu desci daqui para cá 3 centímetros e vim marcando os 3 aqui até mais ou menos na reta desse aqui, ó. Depois eu só liguei arredondando aqui. Aqui no final do ombro, eu vou entrar para dentro do ombro 2 centímetros. Isso é opcional, pode ser mais ou pode ser menos. Eu prolonguei a linha da cava para fora um pouco do molde, porque eu vou sair 1 centímetro na lateral e descer 1 centímetro. Isso é opcional, eu quero a minha blusa um pouco mais larga e um pouco mais baixa a cava, então eu vou fazer dessa forma. E agora eu vou refazer a cava, pegando do ponto marcado no ombro
até chegar ali no ponto marcado abaixo da cava. Eu não quero a minha pence reta como está aqui na base, então vou transportar ela um pouco mais para baixo. Para isso, eu vou marcar essa linha aqui como a linha principal, ó. A minha principal é essa aqui. Então agora vai passar a ser esta, e aí é como se eu jogasse essa perninha para cá, ó. Como se eu pegasse ela aqui e jogasse para cá. Então a minha linha principal vai ser essa. Vou pegar esse valor aqui e jogar para cá, ó. Na hora de costurar, essa pence aqui não vai ser feita, só que o valor dela vai estar aqui dentro. Então aqui eu tenho a largura da cintura mais o valor da pence. No meu caso, eu ainda vou acrescentar 1 centímetro aqui na lateral, e se eu ver na hora da costura que eu posso ajustar um pouquinho mais, eu ajusto, mas por enquanto aqui eu vou sair 1 centímetro. Antes de religar a lateral aqui, eu tracei uma linha até aqui, ó, na parte mais afundada aqui da cava, e vou tirar um pouquinho dessa curvatura. Então, vou marcar aqui meio centímetro para cada lado dessa linha e traçar até o ápice do seio. Assim. Eu fiz um corte na linha principal da pence e também no meio da linha que eu tracei inicialmente, aqui na reta da cava. E agora eu vou fechar aqui, vai abrir automaticamente ali, ó. Dessa forma, e aí eu vou colar. Depois de fechado essa abertura aqui, que a gente chama de pence camuflada, abriu aqui, ó. Então, eu coloquei um pedaço de papel embaixo, colei e risquei ela em vermelho aqui para você não fazer confusão com o lado de cá, ó. Então, a pence é essa parte vermelha. Colei um papel embaixo. E aqui, se ficar um dentinho na hora que fecha as partes, aí você refaz a cava. No meu ali não ficou não, mas geralmente fica. Agora eu vou fechar essa pence e religar a lateral do ponto marcado ali abaixo da cava até o ponto marcado na lateral aqui da cintura. Eu desci uma linha da cintura para baixo, acompanhando essa linha do centro-frente, ó, uma linha reta, sem tamanho definido. E agora eu vou na cintura, no meu corpo, e vou medir quanto que eu quero a altura da minha blusa. Então, aqui como exemplo, eu vou colocar 15 centímetros, mas isso aí é opcional, pode ser mais ou pode ser menos. Depois de marcar a altura aqui, eu vou marcar do lado de cá, ó, o mesmo valor que eu coloquei aqui. E vou traçar uma linha reta, ligando os pontos. Eu vou medir no meu corpo, da cintura para baixo, onde está pegando essa linha aqui, ó. E onde der aquele ponto, eu vou marcar, passar a fita em volta do corpo e ver o valor que tem. E pegar esse valor, dividir por 4 e colocar aqui, ó. Aqui nesse ponto, para lá, eu vou colocar a folga de vestibilidade. Então, se eu colocar 1 centímetro, no total eu vou estar colocando 4. Se eu colocar 2, no total eu estou colocando 8. Então, aqui no meu, eu vou colocar 1,5. No ponto ali que eu marquei, ó, de 1,5 centímetro, eu vou ligar na lateral da cintura com a linha reta. Aqui nessa lateral para cima, eu vou subir 1 centímetro e vou religar aqui, fazendo uma curva harmoniosa.
A parte da frente está praticamente pronta e eu já coloquei aqui o fio do tecido, só encostei a régua nessa linha aqui, ó, no centro-frente, encostei ele bem certinho, risquei o fio do tecido, risquei aqui na blusa e risquei nessa parte de cima, porque aqui a gente vai tirar isso aqui, ó. Aqui onde estava a pence anteriormente, eu colei um pedacinho de papel ali só para não te confundir aqui na hora de visualizar. Essa parte aqui, olha, para fazer a continuidade do laço, eu não vou emendar um pedaço de papel ali e fazer o desenho do molde, porque senão eu teria que tirar a peça inteira na hora de cortar no tecido. Então, para economizar tecido, eu vou fazer assim, vou cortar uma tira de tecido no fio mesmo, e vou emendar na hora da costura, eu vou emendar ali, ó. Então, essa tira de tecido aqui, ela tem que ter a largura desse começo aqui, ó. Porque aqui vai ser amarrado do laço, então não vai aparecer muito a emenda da costura e eu ainda vou conseguir economizar tecido. Então, essa parte da frente aqui, ela já está pronta. Eu copiei o molde de costas aqui pro papel e já fiz algumas alterações que são as mesmas que eu fiz na frente, então eu vou te mostrar ali mais perto. No molde frente, eu fiz um afastamento de 1,5 cm no decote. Então, eu repeti essa mesma medida aqui, ó, a partir do decote para cá, eu marquei 1,5 cm. Depois, para fazer o desenho da faixa, eu marquei aqui no ombro a largura de 4 centímetros. Então, a partir daqui para cá, marquei os 4 centímetros. Depois aqui na cava para dentro, eu entrei 2 centímetros. Agora eu vou pegar os moldes da frente e vou encostar nessa marcação e nessa para ver se estão iguais. Agora eu tô aqui com a parte da frente da blusa e virei ela ao contrário para encostar cava com cava, ó. E agora eu vou encostar essa parte aqui, ó, para ver se tá certinho, ó. Ó, tá certinho. E agora essa parte aqui, que é a parte do laço, eu vou virá-la ao contrário também e colocar aqui, ó. Estão batendo os dois certinhos ali. Eu desci aqui na altura do decote 1 centímetro e depois marquei os 3 centímetros que eu marquei na parte da frente. E agora eu vou ligar esse ponto nesse e esse nesse, fazendo uma leve curva. Eu prolonguei essa linha da cava para fora do molde, igual eu fiz na frente. Saí 1 centímetro aqui na lateral e desci 1 centímetro, exatamente como eu fiz na frente. E agora eu vou retraçar a cava, pegando daqui, desse ponto, e vindo até aqui a lateral. Eu quero que a parte das costas seja um pouquinho mais comprida do que a frente. Então, onde eu marquei 15 centímetros na parte da frente, ou seja, da cintura para baixo, aqui eu vou marcar 20 centímetros. E aí eu já tracei também uma linha na horizontal, só encostando o esquadro aqui, ó. Encosto o esquadro nessa linha. E aí traço uma linha ali sem tamanho definido. Vou encostar o molde frente nessa linha, assim. E vou traçar aqui na mesma reta, ó, dele, a lateral aqui, ó. Como na frente eu saí 1 centímetro na cintura, aqui também eu saí, olha, 1 centímetro. E agora eu vou ligar os pontos, pegando da cava, passando por esse, chegando até esse. Com a pence do molde frente fechada, eu vou encostar na lateral aqui, ó, do molde costas, lateral com lateral, e vou marcar a altura aqui, ó. Só para não correr o risco de ficar justo na parte das costas, porque essa parte aqui vai pegar mais abaixo um pouquinho do que a frente. Então, eu saí aqui, ó, na largura aqui, meio centímetro e religuei novamente ali. Isso aqui é opcional, você pode alargar mais se você quiser. Agora eu vou fazer uma linha curva, curvo até mais ou menos a metade aqui dessa linha aqui, ó. Aqui nessa parte de baixo tem como você fazer de outras formas também. Pode fazer mais arredondado,
terminando um pouco maior do que a metade aqui da linha. Tem como você subir um pouquinho mais, fazer ele mais abaulado aqui, ó. Então isso aqui é gosto, faz conforme você queira aí. Acabei refazendo a linha, vou ficar com essa linha aqui, ó. Depois que eu cortar o molde, eu vejo se tá bom, se precisa de cortar um pouquinho mais. Como no molde frente, essa pence aqui das costas não será executada no tecido. O valor dela está aqui dentro, mas no tecido ela não será feita. Para marcar o fio do tecido, eu encostei a régua aqui no centro costas, risquei de lá de cima até cá embaixo, porque essa parte aqui vai ser destacada, ó. Igual foi na frente, então eu já marquei ali o fio do tecido nela. Pode-se usar essa linha aqui do centro costas também como fio do tecido. Se você quiser que essas duas partes aqui não tenham emenda no ombro, você tem que emendar esse molde. E para ficar na posição correta, é só você encaixar como se estivesse pertencendo ao molde aqui, ó, molde frente com molde costas. Coloca cava com cava aqui, que aí você coloca na posição correta. E aí emenda os moldes. Aí ficaria assim inteiro assim, ó. No meu caso aqui eu vou deixar separado mesmo. Preciso colocar o nome nas partes para na hora de cortar não fazer confusão. Então aqui eu escrevi o nome da peça, que é regata com laço. Essa parte é a frente, eu vou cortar uma vez no tecido, uma vez no forro. E aqui no centro frente eu escrevi dobra do tecido. Nas costas a mesma coisa. Nome da peça, que parte é, que é costas, vou cortar uma vez no tecido, uma vez no forro. E aqui também escrevi dobra do tecido. Esses recortes aqui eu vou cortar da seguinte forma. Esse da frente eu vou cortar ele 4 vezes, né? 2 para um lado e 2 para o outro lado, porque ele vai ser dobrado. E aqui a mesma coisa, eu vou cortar nesse caso 2 vezes, porque eu vou encostar na dobra do tecido. Então vou cortar uma vez com tecido dobrado e mais uma vez com tecido dobrado. Na hora que eu abrir, vão ter 2 partes inteiras. Só ficou faltando falar do restante da faixa, né, para dar o laço. Aqui eu só tô representando com uma tira aqui de papel, mas na verdade vai ser mais comprido que isso aqui, não precisa de fazer molde, pode cortar direto no tecido. No meu caso eu vou medir uma tira de tecido com mais ou menos 60 centímetros. E aí eu vou cortar no tecido dobrado, vou cortar 2 vezes, né, pro lado direito e pro lado esquerdo. Espero que você tenha entendido essa modelagem, mas se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. Se você quiser ver o modelo que eu usei de inspiração para fazer essa peça, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha lá. Vou deixar para você meditar hoje Salmos, capítulo 34, versículos 17 e 18, que diz assim: Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Recentemente eu ouvi uma ilustração e gostaria de compartilhar aqui com você. Um filho perguntou para o pai: Pai, que tamanho que é Deus? E o pai, vendo um avião passando bem longe, perguntou para o filho: Aquele avião é pequeno ou grande? E o filho respondeu: É pequeno, pai. Então o pai pegou o filho, levou no aeroporto e mostrou o mesmo avião e perguntou para o filho: Esse avião é pequeno ou grande? E o filho respondeu: É grande, pai. E o pai falou para o filho: É o mesmo avião, aquele que você viu passando lá em cima, e esse que está aqui é o mesmo avião, ou seja, ele tem o mesmo tamanho. Assim é Deus. Deus continua sendo grande, continua sendo o mesmo. O que muda é a nossa visão com relação a Ele. Se você está perto de Deus, você desfruta da grandeza de Deus, você consegue ver a grandeza dele. Mas se você está longe, você não consegue ver essa grandeza, você não consegue desfrutar do seu poder. E o que nos faz aproximar de Deus? O que faz com que Deus esteja perto da gente? Como diz o versículo, Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. E como ter o coração quebrantado? É preciso reconhecer as nossas atitudes,
ver o que nós estamos fazendo que desagrada o coração de Deus. Quanto mais nós fazemos coisas que agradam o coração de Deus, mais perto Ele está da gente, mais perto você vai ver a sua grandeza, o seu poder na sua vida. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa meditar e mudar as suas atitudes. Eu vou ficando por aqui, mas quero te pedir que ajude o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo nos grupos de Facebook e WhatsApp. Ou se você quiser fazer alguma doação, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, tchau!